O crente chato, insuportável e santarrão é aquele crente que quer determinar tudo na vida das pessoas, quer ser até Deus e só vai para a igreja para ver quem pode estar no altar ou não. Tem um mau costume muito grande de reparar, julgar, acusar, fofocar, ser juiz e de querer cuidar da vida dos irmãos ou dos outros, que dá até nojo a presença dele ou dela na igreja e em qualquer outro lugar. E gosta muito de ficar olhando as vestes das pessoas, os dedos dos casais, para ver se estão com as alianças nos dedos, ou se são casados iguais a eles ou a elas ou não. E não ficam em igreja nenhuma, porque gente assim gosta muito de querer mandar até nos pastores. Eles ou elas, com as alianças nos dedos, se acham salvo, um rei, um Deus, santos, perfeito, infalível, superiores aos outros, e sai falando nos ouvidos dos irmãos, das irmãs, dos casais e até em público. Você precisa consertar-se a sua vida para entrar no louvor, ser batizado, participar de ministério, da Santa Ceia do Senhor, pregar, evangelizar, seguir a Cristo Jesus e por aí vai. E se nós formos olhar, examinar a vida dele ou delas, estão pior do que as dos outros. Só de estar reparando, idolatrando tradições, usos e costumes, pastores, placa de igreja, casamento, aliança nos dedos e cuidar da vida dos outros, já é um grande pecado. E com isto, eles ou elas conseguem deixar os casais constrangidos, inferiorizados, comovidos, discriminados, com tanta pergunta, todos os dias a mesma coisa. Você já casou? Vocês já casaram? Vocês vão casar quando? Quando que vai ser o bolo, o casório? Você não gosta dele? Você não gosta dela? Vocês não se gostam? Por que não casar? E fica infernizando a vida dos casais o tempo todo. O enxerido ou enxerida não sabe nem o que está se passando na vida dos casais, mas se mete no meio. E por causa disso, muitos casais já se separam logo no namoro ou na convivência. Porque os enxeridos e os santarrões lê alguns versículos da Bíblia e já começam a fazer lavagem cerebral, dizendo, tem que casar, estão em pecado, em adultério e por aí vai. Os casais ficam nervosos, muitos que já são fracos na fé, saem das igrejas e do caminho do Senhor por não aguentar tanta cobrança, pressão, lavagem cerebral, correção, encheção de saco dele ou delas, de dar até nojo. Na verdade, é muito ruim mesmo, principalmente para as pessoas novas nas igrejas, que estão ainda namorando, morando juntas, amigadas, que não são casadas e nem batizadas nas águas, se sentem inferiores e saem das igrejas. E muitos voltam para o mundão por não aguentar mais este tipo de gente nos seus ouvidos. Milhões e milhões de pessoas, de casais no mundo inteiro, já nem vão nas igrejas por causa disto, dos acusadores que andam fazendo o papel do Satanás e sendo o parceiro dele, com falsas profecias dizendo, Deus falou comigo, mandou te dizer isto e aquilo, e por aí vai.
E de tanto acusar e julgar os outros, sempre acontece coisa com ele, ou com ela, ou com a família pior do que com os outros, só por causa da língua acusadora, julgadora e venenosa. A verdade é, o salário do pecado é a morte, e muito paga mesmo, com o próprio pecado. Gente assim tem o prazer de esvaziar as igrejas, cuidando da vida dos outros, colocando regras, usos e costumes, tradição, doutrinas falsas e barreiras. Não pode isso, não pode aquilo, nada pode, tudo é pecado, querendo controlar até os órgãos sexuais dos irmãos ou das irmãs, com doutrina de celibatarismo. O certo é deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra nas pessoas, conforme cada um, que no tempo e na hora certa Deus agirá, e não o homem querer determinar na vida dos casais ou das pessoas, seja lá de que for. Casamento é bênção, é a essência do amor, mas quem tem que decidir de casar ou não é o casal, e com a permissão do outro, e não os outros querer determinar ou decidir. Ninguém pode ser Maria vai com as outras em nada. O nosso guia é Deus. Muitos põem pressão severa sobre os casais para casar, mas quando casa que dá certo, tudo bem. Mas quando dá errado, eles ou elas são os primeiros a caírem fora e a dizeres: casaram porque quis, eu não mandei casar. Ninguém mandou casar. Não viram que era assim? Pra que casou? Os enxeridos, os acusadores ou as acusadoras falam como se os casais ou as pessoas fossem Deus para saber o futuro, ou o antes, durante e o depois. E na verdade não é assim. As pessoas só conhecem as outras na convivência, mas os controladores da sua vida ou da vida dos outros começam a dizeres assim: agora aguenta, casou tem que viver para sempre, mesmo não dando certo. Não pode se separar de maneira alguma, mesmo sofrendo, apanhando todos os dias e até tendo ameaça de morte, porque é pecado ou é adultério se separar. E tem que viver assim pro resto da vida, até que a morte os separe. É fácil falar isto quando os filhos e as filhas são dos outros, mas quando é de nossa família, a história muda. Eu digo, cada caso é um caso. Tem caso por aí que não tem jeito mesmo. Tanto faz para o homem ou para a mulher, é melhor viver só do que mal acompanhado. Já pensou ter que aguentar a vida inteira um pinguço ou uma pinguça? Um verdadeiro pé de cana, fedendo a pinga o tempo todo, que fede até a roupa, a cama, o quarto, e usuário de droga, ciumento, doentio, possessivo e agressivo, daquele que tira até a mulher do emprego para ninguém olhar ou tocar nela, e ela ficar presa, dependente dele, e como se fosse o dono dela e não Deus, e ter que viver em regime de cárcere privado, ao lado de uma pessoa dominante que vive vasculhando o celular dela ou dele, procurando briga o tempo todo. E só vai no lugar se ele for ou se ela for. A desconfiança é total, que até para visitar
os parentes, seus pais, também é assim. E só porque casou ou está casado, tem que viver assim mesmo. E não pode se separar para fazer os gostos da crença, da religião, da sociedade ou da tortura religiosa. E depois ele abandona ela e deixa ela desempregada, com criança e tudo, ou vice-versa. É muito fácil falar que tem que viver assim mesmo, quando o sofrimento está na pele dos outros. Eu quero ver estar na pele dele ou dela que fala isto, e que usa até a Bíblia para fazer igualzinho ao Satanás, prendendo e fazendo lavagem cerebral. Eu digo, é como diz o velho ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas em si arde, e muito. Tem até seita religiosa que exclui, abandona, desprezam, discriminam os irmãos, as irmãs ou os casais quando há separação. No final desta confusão toda, de tortura religiosa e prisão, todos aqueles que psicologicamente fizeram pressão, cobrança, lavagem cerebral, obrigaram e incentivaram o casal a casar, na marra, caem fora, principalmente os pastores ou qualquer outros pregadores, e quem vai segurar, aguentar todas as consequências e os fardos pesados são a família. E qualquer coisa que ele ou ela vai fazer dentro das igrejas, vem logo a cobrança em seguida. Vai para o banco. Tem que casar, tem que casar, tem que se consertar. E por aí vai. Com todo o meu respeito e consideração aos pastores ou a qualquer outros pregadores e aos amados irmãos em Cristo Jesus, eu digo, até hoje nunca vi um pastor, um pregador, um irmão, seja lá de que igreja ou denominação for, falar que não podemos dar dízimo, oferta, colaboração e ajudar nos serviços pesados das igrejas por causa disso ou daquilo ou não. Eu vou ser curto e verdadeiro. Existe muita hipocrisia no nosso meio cristão. A minha missão e visão é evangelizar, amando todos, respeitando as diferenças e falar de Deus, de Jesus, para todas as pessoas, independente do que elas são, gostam ou fazem. Porque Jesus veio para toda a humanidade, para todos aqueles que nele crê e seguir, e não importa quem. Ele não veio para uns e para outros não. Jesus veio para todos aqueles que nele crê. Procurar, buscar, convidar, abrir as portas e ele entrará. Tem gente que só anda de terno, paletó e gravata, vestido longo, cheio de autoridade, moral, santidade e respeito. Anda bem sério, falando grosso, não brinca com ninguém, se torna um antissocial, exclui até irmão das redes sociais por qualquer coisa, até por uma simples brincadeira. É tão sério, fechado, antissocial, que parece até um pitbull, cheio de querer dar cajadada e lição de moral nos outros, e de falar em línguas estranhas, atacando, cheios de gritos, reteté, rodopios e sapateados. Às vezes, por dentro, não é nada disso, é carne pura. Não vive o que prega, só Deus sabe. Coloca fardos pesados nos outros, mas ele mesmo não carrega.
O homem engana o homem, e a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. A verdade é, falha, erro, defeito, pecado, todos nós temos. Perfeito é só Deus, o nosso Criador. Muita gente se acham, só que muitos não entram nos reinos do céu e nem deixam entrar os que querem entrar. Como um pescador de almas para Jesus e evangelista, a minha visão e missão é pregar o Evangelho sem barreira para todas as almas, independente do que elas são, gostam, fazem ou situação estão vivendo. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Na verdade, pecado todos nós temos. Perfeito é só Deus, o nosso Criador. Então, independente das situações das pessoas, é muito melhor elas estarem nas igrejas, adorando, buscando a Deus, a paz de espírito, a salvação em Cristo Jesus, do que estarem lá fora no mundão, se destruindo, se afundando, a cada dia mais que passa, no mundo da perdição. Nas igrejas, as almas aos poucos vão se consertando, conforme cada uma, dentro do seu tempo, e no tocar de Deus. Pedro Sena, Estúdio Pescador.